O verdadeiro Messias. Antes de Cristo deixar o céu e vir ao mundo para morrer, ele era mais alto do que qualquer um dos anjos. Ele era majestoso e adorável, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que devia ferar. Ele tomou sobre si a natureza do homem. Filipenses 2, verso 6. Quando seu ministério começou, ele era apenas um pouco mais alto do que o tamanho comum dos homens que então viviam na terra. Se ele tivesse vindo entre os homens com sua forma nobre e celestial, sua aparência exterior teria traído a mente do povo para si mesmo, e ele teria sido recebido sem o exercício da fé. Sobre esse período esperava-se Messias. Por muitos ele era procurado para vir como monarca poderoso. Os judeus tinham se vangloriado aos gentios de sua vinda e tinham se debruçado em grande parte sobre grande libertação que ele lhes traria, que ele reinaria como rei e derrubaria toda a autoridade. Todos os reinos e nações se curvariam a ele, e a nação judaica reinaria sobre eles. Confundiram os acontecimentos da primeira e da segunda vinda de Cristo. Era da ordem de Deus que Cristo tomasse sobre si a forma e natureza do homem caído, para que fosse aperfeiçoado através do sofrimento e suportasse a si mesmo a força das tentações de Satanás, para que soubesse melhor socorrer aqueles que deveriam ser tentados. A fé dos homens em Cristo como Messias não deveria repousar nas evidências da visão, e eles creem nele por causa das suas atrações pessoais, mas por causa da excelência do caráter encontrado nele, que nunca tinham sido, nem poderia ser encontrado em outro homem. Todos os que amassem a virtude, a pureza e a santidade seriam atraídos para Cristo e veriam provas suficientes de que ele era o Messias, predito pela profecia que viria. Aqueles que assim confiassem na palavra de Deus receberiam os benefícios dos ensinamentos de Cristo e, finalmente, de sua expiação. Cristo veio chamar a atenção de todos os homens para seu Pai, ensinando-lhes o arrependimento para com Deus. A sua obra era reconciliar o homem com Deus. Embora Cristo não tenha vindo como se esperava, ainda assim ele veio exatamente como a profecia havia marcado que ele viria. Aqueles que desejavam crer tinham fundamento suficiente para sua fé, referindo-se à profecia que previa a vinda do justo e descreveria o modo da sua vinda. A antiga igreja judaica era o povo altamente favorecido de Deus, trazido do Egito e reconhecido como seu próprio tesouro peculiar. As muitas e excedentes, grandes e preciosas promessas para eles como povo era a esperança e a confiança da igreja judaica. Aqui eles confiaram e acreditaram em sua salvação com certeza. Nenhum outro povo professava ser governado pelos mandamentos de Deus. O nosso Salvador veio primeiro ao seu próprio povo, mas eles não o receberam. Os judeus hipócritas, orgulhosos e incrédulos, esperavam que seu Salvador, o Rei, viesse ao mundo revestidos de majestade e poder, obrigando todos os gentios a ceder obediência a ele. Não esperavam que ele se manifestasse qualquer humilhação e sofrimento. Não receberiam Jesus manso e humilde e reconheceriam que ele era o Salvador do mundo. Se ele tivesse aparecido em resplendor e assumindo a autoridade dos grandes homens do mundo, em vez de tomar a forma de um servo, eles o teriam recebido e adorado. Mas eles rejeitaram Cristo como seu Salvador, e depois de terem colocado seus corações em rebelião contra ele, não foi tão fácil para eles mudar seu rumo. Apesar de todas as obras poderosas que o viram fazer, eles eram orgulhosos demais e autoexaltados para ceder
seus sentimentos rebeldes. Cada sinal e manifestação de seu caráter divino aumentava o ódio e o ciúme dos judeus. Não se contentavam em afastar-se dele, mas procuravam impedir tudo o que podiam de ouvir os seus ensinamentos ou testemunhar os seus milagres. A maioria rejeitou, desprezavam a sua aparência humilde. Eles negaram seu testemunho. Amavam o louvor dos homens e a grandeza do mundo. Em sua estimativa dessas coisas, eles pensavam que o seu julgamento era perfeito, assim como o julgamento de Deus. Toda a vida e os ensinamentos de Cristo foram lições contínuas de humildade, benevolência, virtude e abnegação. Esta foi uma repreensão contínua ao espírito hipócrita e exigente manifestado pelos judeus. Satanás os conduziu até que eles pareciam possuir um frenesi pela simples menção das maravilhosas obras de Cristo, que estavam chamando a atenção do povo deles. Eles finalmente se fizeram acreditar que ele era um impostor e qualquer meio que pudesse inventar para se livrar dele seria uma virtude neles. Eles não podiam apontar um ato em sua vida que pudessem condenar, mas sua própria bondade fez dele um sujeito de ciúmes e ódio. E em sua raiva cega, eles gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! A rejeição da luz deixa os homens cativos de Satanás, sujeitos às suas tentações. Quando ele controla a mente, a luz se torna escuridão para essa mente, o bem, mal, e o mal, bem. No primeiro advento de Cristo, Satanás sabia que ele tinha vindo para limitar seu poder e libertar cativos que ele tinha amarrado, e sua habilidade foi especialmente exercida para levar a nação judaica a acreditar em Cristo, um impostor. As profecias forneceram provas suficientes para mentes sem preconceitos de que Cristo era realmente o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas os judeus incrédulos escolheram seu próprio padrão de virtude e pureza de vida. Eles não seriam ensinados pelo justo e continuaram a realizar seus sacrifícios e ofertas inúteis, esperando por um Messias que já tinha vindo. Os sacrifícios que realizavam sob a lei eram típicos do Cordeiro de Deus e ilustravam a sua grande expiação. No entanto, a nação judaica estava tão cega e enganada por Satanás que, quando Cristo veio, a quem seus sacrifícios e ofertas estavam prefigurando, eles não o receberiam. Levaram-no como cordeiro à matança. A mesma rebelião e ódio contra Cristo estará no coração dos homens no seu segundo advento. Se a segunda vinda de Cristo fosse da mesma maneira humilde do seu primeiro advento, reprovando o pecado e levando a virtude e a santidade, onde havia então uma só voz levantada, clamando: Crucifica-o, crucifica-o, haveria milhares nesta era apóstata. A infidelidade em relação ao fato de Cristo ser o verdadeiro Messias, o Salvador do mundo, aumentará e propagar-se-á a um grau alarmante antes da sua segunda vinda. Satanás não perdeu nada de sua habilidade e poder que ele tem exercido no tempo passado. Ele pode enganar melhor o homem agora do que no primeiro advento de Cristo. O Filho de Deus nesta época será tão virtualmente desprezado e insultado por corruptos que fingem ser homens bons, como no seu primeiro advento. Satanás está agora se transformando em anjo de luz para esconder a deformidade do seu caráter, e assim ele e os seus anjos maus recebem essa adoração de um povo cego e iludido, que pertence somente a Deus. Cristo é pisoteado. A virtude e a santidade são desprezadas. Anjos maus sussurram seus ensinamentos baixos e corruptos nos ouvidos dos homens, e eles ficam satisfeitos. Suas mentes carnais são gratificadas. O que vem de Satanás e do inferno
Eles se fazem crer vendo os espíritos dos mortos. As suas consciências estão marrejadas como com um ferro quente. Quando o Filho de Deus veio ao mundo para morrer, sacrifício do homem, deixou de lado a sua glória e estatura exaltada. Sua altura era apenas um pouco acima do tamanho geral dos homens. A sua aparência pessoal não trazia marcas especiais do seu caráter divino, o que por si só inspiraria a fé. No entanto, a sua forma perfeita e o seu porte digno, o seu semblante que exprimia benevolência, amor e santidade, eram inigualáveis por qualquer pessoa que viesse então sobre a terra. Quando o vivificante ressuscitou dos mortos, um conquistador triunfante se deu a conhecer aos seus discípulos. Tinham o mesmo tamanho que antes da sua crucifixão. Não havia marcas especiais que fizessem imediatamente com que os homens de Emaús soubessem que ele era o Filho de Deus. Eles não o conheciam até que eles lhes disse quem era. Mas quando ele subiu ao alto e liderou uma multidão de cativos, escoltado pela hoste celeste, e foi recebido através das portas da cidade com cânticos angelicais de triunfo e regozijo, eu vi com admiração que ele possuía a mesma estrutura elevada que tinha antes de vir ao mundo para morrer pelo homem. Não é nenhuma maravilha com a hoste angélica que o seu amado comendador, depois de ter realizado o plano de salvação e subido ao céu, tome a sua própria exaltada estatura e seja revestido de majestade e glória, que era sua antes de deixar o céu. Mas foi uma maravilha com todo o céu que o Pai sofreu o Filho do seu seio para deixar de lado a sua glória e descer à terra e submeter-se à humilhação e à morte agonizante da cruz para salvar o homem caído.